Pai amado, Amém. em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, Amém. Amém. nesta noite nós chegamos a Ti porque, de verdade, o Senhor é o nosso Deus, nosso Pai, Amém. o nosso provedor, aquele que provê para nós Sim, Deus. a vida, a luz. Essa vida é com essa luz, Senhor. Venha nos alimentar nessa noite e venha Amém. nos iluminar nessa noite. Amém. Amém. Tira todo tipo de treva que haja no nosso coração, todo tipo de perguntas, Sim. dúvidas. Venha Amém. nos esclarecer cada dia mais. Amém. Nós cremos e confiamos no Senhor. Amém. E por tal motivo, nós, nesta noite, queremos ouvir a tua voz. Amém. Nós Amém. viemos, Senhor, com os ouvidos abertos, coração aberto. Amém. Venha Amém. nos preencher nessa noite. Nós precisamos de ti. Tu és Amém. tudo para Amém. nós. Na verdade, o que nós precisamos mesmo é a tua pessoa e a tua presença nos guiando e preenchendo o nosso ser. Muito Amém. obrigado nessa noite, Senhor. Muito obrigado mesmo. E usa teu servo para nos falar nessa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus, Deus seja louvado. Uma alegria, irmão. Vocês não imaginam o que eu estou experimentando, irmão. Eu estou experimentando e realmente o, o revestirmos da armadura, né? E a gente, quando se envolve com a palavra, vem ganhando luz, mas também produz arrependimento. Porque a exortação de Paulo, irmãos, é para nós estarmos apercebidos por um lado, mas por outros também estarmos firmes naquilo que nós temos recebido da parte do Senhor. E como ainda nós somos muito superficiais para nós desenvolvermos aquilo que realmente é importante. Às vezes nós ficamos distraídos até com boas palavras, viu, irmãos? Mas o Senhor quer cada vez mais nos afinar, né? Ou nos direcionar aquilo que realmente é importante. E quando nós falamos da armadura do Senhor, nós deixou claro para nós que a armadura é de Deus. Não é para a carne, é para o homem espiritual, é para aquele que Amém. está sentado à destra da majestade nas alturas. Amém. Você sabe, irmãos, que quando você vai no livro de Efésios, tem um versículo muito rico, que todo mundo conhece também, que é Efésios capítulo 1, né? Versículo 3, diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espirituais nas regiões celestiais, em Cristo. Irmãos, você Amém. sabe quando eu falei para vocês que a gente tem que se arrepender? Porque nós trazemos as bênçãos de Deus para as coisas terrenas. E nós queremos ser abençoados em nossas coisas. É Mas as verdade. bênçãos que a Bíblia fala, irmão, é celestiais. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênção, mas espirituais, viu? E ainda Amém. são nas regiões celestiais, em Cristo, irmãos. Amém. Então, quando o seu relacionamento, irmãos, como nós precisamos ser mais profundos. Imagina quantas vezes nós nos deparamos na sua oração insistindo com coisas daqui de baixo, ou com Sim. coisas que não são tão importantes. E às vezes nós ficamos até abatidos por coisas que são passageiras. Irmãos, Sim. a gente fica às vezes preocupado à toa, né? É verdade. Você sabe, irmãos, que quando você vai lá em. Queria ir junto com os irmãos lá, é importante. Vamos lá, 2 de Coríntios, ele não está no versículo aqui, mas vamos lá. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11. 3. Capítulo 3, versículo 10 e 11. Pode ser o 9 também. 9, 10 e 11. Quem achou? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão.
existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando, ou apressando-vos, né, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra nos quais habita a justiça. Aleluia. Amém. Muito Irmãos, rico você essa. sabe como que é encorajador, irmãos, quando você é exortado para você deixar de ser criança, vamos falar assim. Eu falo por mim, né, irmão? Não falo para os irmãos, falo por mim. Porque a gente fica insistindo com coisas que vão ser todas desfeitas. O que o Senhor quer é o que falou aqui, né, no versículo 9. Visto que todas as coisas vão ser assim desfeitas, devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Irmãos, a exortação é para que nós tenhamos um viver digno daquele chamamento que nós recebemos. Irmãos, a carta aos Efésios é extraordinária. Efésios 1:16. Não cesso, Paulo vai falar, de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Aí as orações de Paulo eram para que eles sejam abençoados, para que tenham tudo bem, que não tenha doenças, para que vai bem seus negócios. Não, nada disso, irmão. Nada disso. Sabe para que era a oração deles? Ó, continua o versículo aqui desse 7. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Olha, irmão. Amém. Acabou conosco, hein? Não é extraordinário? A oração deles, e ainda disse mais: iluminados os olhos de vosso coração, para saberdes qual é a esperança de seu chamamento, qual é a riqueza da glória da herança nos santos. Oh, irmãos, que coisa impressionante, que chamamento Amém. celestial, né? Amém. O primeiro homem busca a herança aqui de baixo, né, irmão? Pois é, irmão, você vê como que é. É impressionante. E a consolação, irmãos, porque você vai ver, quando nós lemos o pano de fundo da igreja Nefe, tudo isso, precisamos lembrar o sofrimento que o apóstolo Paulo passou por causa do evangelho. O chamamento que ele tinha, irmãos, o capítulo 3 ele vai falar fortemente, mas antes de ir lá, eu queria ainda ler no capítulo Efésios 19. Olha quem vai falar, 19 a 23, o qual a suprema grandeza de seu poder para com os que cremos segundo a eficácia da força de seu poder, a qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Acima, irmãos, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de Amém. todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Aleluia. Amém. E pôs todas as coisas debaixo dos pés. E para Amém. ser, olha que impressionante, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Irmãos, se nessa epístola não tem como nós atentarmos para coisas aqui de baixo, não, irmão. Verdade, Ele já irmão. nos colocou lá nos lugares celestiais. Viu, Fernando? Amém. Irmãos, para nós entrar nessa epístola, tem que pelo menos estar lá sentado, senão não tem como, irmão, porque Amém. está falando tudo lá. É Amém. impressionante. Que Esse aqui exortação, tá né? falando para quem é lá de cima, viu, irmão? Aleluia! Amém. Ô, irmãos, eu fiquei impressionado hoje. Fui trabalhar na cidade ali e quando eu voltava eu ria à toa. Eu acho que eu dava gargalhada, porque você sabe que o sentimento invade, né? Você está considerando, está ponderando. E o Senhor fala para nós. Porque, de fato, irmãos, a experiência de Paulo é muito envolvente.
Você vê como que é uma Sim. pessoa focada. E a gente tem uma inveja santa, vamos falar assim, né? Não que inveja o apóstolo, senão aquela dedicação que ele teve, irmão. E o preço que o irmão pagou. Porque, Sim. irmãos, ele foi chamado como apóstolo para gentios, mas dizer naquele tempo que ele era um apóstolo para ser gentio implicava ser muito rejeitado. Irmãos, imagina aquele povo soberbo que achava que todas as promessas e todas as palavras eram só para eles, e que agora o Cristo que morreu e ressuscitou também para eles. De repente, aquela transição de sair daquele conceito, o Senhor chama Paulo, irmãos, para trazer um ministério que sofreu. Por isso que nós precisamos perceber o lado do apóstolo também. Como que ele estava sofrendo cadeias por causa dele, perseguições. Irmãos, é impressionante a Amém. dedicação e o foco para aquilo que ele estava vendo. Por Amém. isso, irmãos, nós temos que ser aqueles que olham para aquilo que está feito nos lugares celestiais. Esse Amém. novo homem, criado segundo Deus, irmãos, não pertence a esse mundo. Sim. Ele é celestial. E nós Amém. recebemos um chamado, um convite para nós sermos parte daquilo que vai se manifestar. E ainda lendo aqui no. Olha como que interessante, Efésios 2 e 3, né? Nós falamos que ele está acima de todo principado, de toda potestade, de todo domínio, certo? E aqui, quando você entra no capítulo 2, versículos 2 e 3, diz assim: quando ele se refere a nós, que nós estamos na condição que nós estamos no passado, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne. E eu gosto do tempo verbal que ele utiliza aqui, porque ele diz que andávamos, tempo passado, e fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas, irmãos, que coisa impressionante! Porque juntamente com ele, versículo 6, nos ressuscitou. Por que, que agora nós não temos mais um viver como vivem os gentios, na vaidade de seus pensamentos, fazendo a vontade da carne? Porque juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez Isso. assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ô, irmãos, capítulo 3, versículo 9 ao 12, vai deixar claro o que significa isso. Porque, irmãos, quando Cristo sentou à destra da majestade, ele nos fez sentar junto com ele. Sabe o que aconteceu nos lugares celestiais? É impressionante. Vamos ler lá, irmão. Capítulo 3, versículo 9 ao Outra 12. vez. Tá difícil, hein? Ó, E manifestar. Tá, e tá tá com travando, acesso irmão? na internet. Tá travando, né? Travou o do irmão, acho que travou de novo. A É, voz dele sai, mas É, o vídeo tá travado. Mas tá a gente ouve travando, né? ele. Ah, sim. É a internet dele, porque aqui tá bem. Os irmãos também com a conexão, né? Sim. Então, né? É, Ah, tá correto. algumas pequenas dificuldades, mas pouquinha coisa. Mas tô, dá tô para com um problema aqui, irmãos. Mas pode continuar, que eu tô ouvindo vocês. Tá bom, irmão. Capítulo 3, versículo 9 ao 12. E manifestar qual seja a dispensação do mistério dos séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades, sabe onde, irmãos? Nos lugares celestiais. Sabe onde que você trava essa luta espiritual? É nos lugares celestiais. Porque quando, irmãos, nós estamos perseverando em Cristo, nós estamos manifestando, irmãos. Olha o que está falando aqui. Manifestando, em primeiro lugar, a multiforme sabedoria de Deus. Agora se tornou conhecida, irmão. Sabe a quem? A, os principados, as potestades e nos lugares celestiais.
segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo nosso Senhor, pelo que temos ousadia e acesso com confiança, mediante a Sim. fé nele. E eu vou repetir o 12, irmão. Pelo que temos ousadia e Amém. acesso com confiança, mediante a Amém. fé nele, Amém. irmãos. Amém, irmão. Você sabe, irmãos, que uma das travas espirituais é para você não ter acesso ou você não se aproximar esse trono da graça. Porque os ataques do inimigo tenta de alguma maneira colocar na sua mente que você não é de Deus, que você não presta, mas que você também não tem acesso. Para que você vai na presença de Deus se você continua sendo a mesma coisa? E ataca nossa mente, ataca nosso coração e a gente fica inibido a esse acesso ao trono da graça. Porque embora nós estamos sentados, irmãos, nós precisamos ver essa trilha que nós precisamos caminhar, esse acesso livre, essa Amém. conexão, essa escada que nós vimos outro dia, lembra, irmão? Ô, irmãos, como que é importante nós enxergamos o que foi feito, qual que é o propósito ou esse ministério aos gentios? Irmãos, manifestar a sabedoria de Deus. Imagina aquele povo, a dificuldade de perceber que Deus não tem mais agora povo de Deus, vou falar, agora dos dois, dos gentios, dos judeus, Deus fez um novo homem. Amém. Sim. Esse novo homem está assentado à destra da majestade, irmãos. Essa Amém. sabedoria de Deus é exposta quando nós cremos nisso, irmão. Quando nós tomamos posse disso. Porque para nós, irmão, passa a ser real quando eu creio. Se eu não creio, eu não participo, porque está feito. É quando nós lemos lá em 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 14, que diz, né? O amor de Cristo nos constrange. Sabendo isto, um morreu por todo, logo todos morreram. Para que todos morreram? Para os que vivem, fala o versículo 15, não vivam mais para si, mas para aqueles que por ele morreu e E ressuscitou. ressuscitou. Então, de fato, irmãos, isso é uma verdade feita em Cristo. Mas para que isso seja real para mim, eu tenho que me apropriar dele. Se isso não passa a ser meu, a minha constituição, você vai entender agora essa insistência do nosso irmão Paulo com os Efésios, né? Dia e noite, não cessei de anunciar. Lembra, irmão, essa frase? Sim. Paulo afirma o propósito desse ministério pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida a todos os principados e potestades na Amém. região celeste. Irmãos, agora não existe mais um povo gentil e um povo judeu. Agora Deus, nessa sua sabedoria, criou um novo homem. Olha Amém. que impressionante! Amém. Meu Deus. Aleluia! Para Amém, irmão. mostrar nos séculos venidouros a suprema riqueza de sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque Amém. pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de nós. É um dom de Deus, não por obras, não porque alguém mereça, mas para que ninguém se glorie. É impressionante, irmão, que alegria, hein? Ó, e você vê, irmãos, ainda insistindo mais ainda. Ó, ele explica que, vamos falar assim, Efésios 2,14 ao 16, que ele derrubou aquela parede de separação que havia entre gentios e judeus. Ele fez um novo homem. Olha, que dificuldade, irmãos, passar isso para o religioso, que acabou, que já terminou, que não tem mais separação. E a insistência que havia por parte de alguns para confundir os crentes, para dizer, não, você tem Cristo, mas veja bem, você precisa circuncisão, você precisa isso. E aí, irmão, você vê como que o evangelho veio com força por parte do irmão.
Mas aí vinham os outros e confundia, estragava aquilo que Deus estava fazendo, vamos falar assim, tentava, né? Ó, e realmente, irmão, o sofrimento que o apóstolo estava passando mostrava a evidência de que Deus realmente estava confirmando, porque o sofrimento de Paulo em Gálatas, por exemplo, 5, ele vai falar assim: não se deixe novamente sobre o jugo da escravidão, referindo-se à pressão judaica da circuncisão. E Gálatas 2:4 ainda vai falar assim: falsos sermãos que se infiltram para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo, sometendo-nos de novo ao jugo da lei. Irmãos, e em Jerusalém, ele foi realmente no sermão, Paulo, ele foi oprimido. Alguns judeus ensinavam os irmãos, ele ia a levar os gentios o evangelho e vinha por trás dos outros e impunham coisas da lei novamente, segundo o costume de Moisés, e dizendo que eles não podiam ser salvos se não praticassem a lei novamente. Olha, irmão, o sofrimento. E eu estou querendo transmitir o contexto agora, não da igreja mesmo, mas da pessoa do apóstolo Paulo. Porque quando ele está falando essas palavras, ele está insistindo com os irmãos para que eles não fiquem olhando nos sofrimentos dele, mas para que eles olhem aquele novo homem sentado à destra. Irmãos, nós não podemos ficar distraídos com nossas coisas, com nosso sofrimento, com nossas preocupações. Embora faz parte de nosso viver, nós precisamos, assim como o irmão, estar focado, não se importar conosco, sino com o avanço do Evangelho, com aquilo que é a Amém. vontade de Deus, com aquilo que foi feito em Cristo Jesus. E isso, Amém. de fato, irmãos, quando ocupa o lugar no seu coração, irmãos, realmente nós podemos ser aqueles que, com a espada na mão e o escudo do outro lado, podem combater esse combate da fé, ou esse bom Amém. combate do evangelho, irmãos. Vou usar esse termo, né? Você sabe que, ainda nessa linha, irmãos, antes de falar do escudo da fé, capítulo 4 e 5 de Efésios, né? O apóstolo ele vai trazer algumas afirmações sobre aquilo que realmente é importante, né? O roubo de Paulo para os Efésios é para que eles andassem de maneira digna do chamamento celestial, com toda humildade e com mansidão. E isso aqui, irmãos, nos lembra, né? Paulo era alguém que experimentou isso. Porque no capítulo 20, nós lemos ontem, né? Capítulo 20, ele diz que com lágrimas e provações pela cilada dos judeus que me sobreviveram, jamais deixando de vos anunciar. Ou seja, mesmo nessa contrariedade que o irmão sofria, ele não deixou de anunciar coisa alguma que seja proveitosa. Lembra capítulo 20, versículo 19? Diz que ele Já. insistentemente, dia e noite, de caça em caça, e ainda publicamente o fazia. Irmãos, que glorioso que é o Evangelho, irmãos. Não estamos atribuindo mérito ao irmão, mas nós estamos vendo o que pode acontecer no nosso coração se de Como ele fato nós nos batalhava pela fé envolvermos. evangélica, né, irmão? Batalhava pela fé evangélica. Mas você sabe que o perigo, irmão, eu falo para vocês, nós nos envolvemos com o evangelho, com a verdade do evangelho, irmão. É perigoso ele fazer uma mudança em nossa vida. É perigoso ele afetar toda a nossa vida, viu, irmãos? Se a gente Amém. se Sim. envolve com o evangelho, Muito com a bom, hein? palavra que é viva, não tem como nós ficarmos indiferentes, irmão. Amém, Amém. irmão. Amém. Amém. Que coisa impressionante. E Paulo insiste, irmãos. Vamos falar assim que detrás da palavra de Paulo é o Senhor insistindo conosco. Rogo-vos, irmãos, para que andeis de maneira digna do chamamento celestial com toda humildade. Ô, irmãos, é impressionante. Ó, ele vai falar assim: preservar a unidade do espírito e o vínculo da paz. Por que preservar, irmãos? Porque nessa peregrinação, se tem uma coisa que a gente não consiga é preservar a unidade do espírito. Olha, irmão, a situação que nós estamos vivendo no mundo cristão chamado cristão. Cada um defende alguma coisa. E aquilo que ele defende é mais importante que essa unidade do espírito, esse vínculo da paz.
Às vezes nem sequer existe um grande motivo para estar dividido entre nós. Não é impressionante isso aí? Verdade. Que exortação, né, irmãos? Ó, capítulo 4, Exortação. versículo 4 de Efésios ainda. Por que que ele vai dizer assim? Porque é somente um corpo, irmãos. E um espírito, como também fosse chamado numa só esperança de vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Por que que nós estamos tão divididos, então? E aí as pessoas falam assim, não, porque eu que tenho a verdade. Aquele não tem. O meu Cristo é o melhor que aquele. Aquele Cristo é falso. E aí vai a Ainda lista, né, irmão? fala, É, Vitor, e ainda fala, a minha Bíblia diz. a minha Bíblia diz aí, né? Olha, que coisa impressionante. E a graça foi concedida, versículo 7 do capítulo 4 de Efésios. Diz assim: a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso que ele disse: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e expressou a sabedoria dele. Manifestou a sabedoria de Deus. Amém. Oh, meu Deus do céu. Que coisa impressionante. Ora, aquele que diz que subiu, senão também havia descido às regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Oh, Amém. irmãos, que coisa impressionante. Nós somos convidados a andar de modo digno da vocação, andar na preservação da unidade do Espírito, andar como uma nova criatura, andar no amor, andar como filhos da luz, andar na sabedoria de Deus. E Efésios 5:15, irmão. Olha que impressionante esse versículo. Efésios 5:15. Eu estava fazendo só um resumo pequeno aqui do livro de Efésios, né? Mas os irmãos podemos ainda entrar com mais profundidades, ainda mais, porque é realmente riquíssimo, irmãos. Ó, portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, Amém. redimindo o tempo, porque os dias são maus. Oh, irmãos. E nós temos uma série de versículos que nos encorajam, vamos falar assim, né? Aqui em Romanos 13:11, né? Os irmãos já lembram, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de quanto no princípio cremos. E ainda, irmãos, nós temos em 1 Tessalonicenses, capítulo 8, né, capítulo 5, e os irmãos, vamos lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Versículo 5 em adiante. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos Da luz. da luz e filhos do dia, nós somos da noite, nem das trevas. Isso nos lembra as palavras que o próprio Paulo falou em Efésios capítulo 5, versículo 8. Outrora eras, Trevas. Trevas. agora sois, Luz do Luz. Senhor. andar como filhos da luz. Amém. E assim, irmãos, versículo 6, versículo 6. E assim, pois, meus irmãos, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e semos sóbrios. Graça e Voltamos de paz, novo, irmão. sabe onde? Ô, graça e paz, irmão Ronaldo. Graça e paz, irmão Graça e Ronaldo. paz, Ronaldo. Pode, É, irmão. muito bom. Muito bem, meu irmão ali. Ó, porquanto, estamos em 1 Tessalonicenses, irmão Ronaldo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5 ao 6. Estamos no 6 agora. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos Sóbrios. sóbrios. O que te faz lembrar isso, irmão? A armadura de Deus. Não te faz lembrar isso aí? Sim. Revestir-se Sim. da armadura de Deus?
Ô, irmãos, que impressionante! É maravilhoso. A palavra, ela consegue nos transportar para aquilo que é a vontade de Deus. Basta nós termos um coração que quer fazer a vontade de Deus. E, de fato, o Senhor vai se dar a conhecer. Olha o versículo, capítulo 5, versículo 17. Leia ali, irmãos. Ô, irmão, o 5:8 fala da couraça da fé. Sim, muito bom, né? Aqui que nós lemos, né? Ah, vamos ler esse aí, né, irmão? É, Pode nós, ler do porém, que 7, 7 somos. e 8. Os que dormem, dormem de noite. E os que embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios e revestindo-nos da couraça da fé e Bem. do amor, tomando como capacete a esperança da salvação. Amém. Aleluia. Que glorioso, meu irmão. Deus seja Amém. louvado. E como nós estamos afirmando, né? Essa pessoa que realmente quer fazer a vontade de Deus, como que diz ali? 5:17 de Efésios? Diz assim, ó. 5:17 de Efésios diz assim: Por esta razão, não vos torneis Insensato. insensatos, mas procurar compreender qual é a vontade de Deus. Amém. Glória a Deus. Tá vendo, irmãos? Você acha que a armadura é para carne, irmão? Não, irmãos, é para aquele que quer fazer a vontade de Deus. Deus seja Amém. louvado. Maravilhoso. Ó, nós vamos agora vamos tentar agora passar então o slide de novo, né? Vamos ver se deixa conectar aqui. Os irmãos estão enxergando aqui? Sim, estamos. Ah, então tá ótimo, então. Vamos voltar aqui de novo. Nós ficamos aqui, irmãos, abordamos bastante, né? Os irmãos, teve um irmão que falou assim, irmão Vitor, você pulou, você foi direto para o capacete, primeiro tinha que falar do escudo, mas eu deixei propositadamente o escudo, porque todas as outras partes da armadura são parte do corpo, você percebe, né? O Sim. capacete, a cinta, o calçado e a couraça, tudo é o corpo. Agora, o escudo e a espada é fora, não está dentro. Você tem que segurar. É uma ação daquilo, né? Por isso que eu deixei. E a abordagem está totalmente relacionado. Fé e o escudo, né? Irmãos, é impressionante como o Senhor fala conosco. O escudo da fé, esse versículo ali, esse abraçando sempre o escudo da fé, em que podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É numa luta espiritual, irmãos, os dardos inflamados, está se referindo, Paulo está usando figuras de linguagem para descrever uma batalha romana. A batalha romana, eles usavam o escudo porque o arqueiro usava uma flecha com fogo para atingir o inimigo. Então, um dardo inflamado dava referência a uma flecha incandescente ou com fogo. Então, imagina que ele via com força aquilo, né? Então, Sim. o soldado, ele tinha, além da armadura, ele tinha o escudo e até a espada, para ele poder se livrar daqueles dardos inflamados. Então, irmão, você vê que impressionante o que significa esse escudo da fé. E nós precisamos abordar dentro das escrituras o que o Senhor vai falar conosco com relação à fé. Nós estamos envolvidos, nós já falamos, nós expandimos bastante, mas toda vez que nós falamos da fé, não podemos deixar de mencionar esses versículos, Hebreus 11:1. Fala assim, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E não falamos ontem que a fé tem um endereço. Nunca podemos pegar a expressão fé para descrever alguma coisa que eu almejo com meu coração
e eu falo assim, eu creio em Cristo, nós ouvimos isso muito, né? Eu creio em Cristo que ele vai me abençoar naquilo que eu quero. Então, usamos o termo, no passado, a gente usava esse termo fé para trazer ou mover a mão de Deus em favor de nós. Mas o que a Bíblia fala? A Bíblia nos fala que é a certeza das coisas que se esperam. Então, irmãos, realmente nós abordamos a questão da estar cingindo-nos com a verdade, o capacete da salvação. Nós falamos da coraça da justiça, a propagação do evangelho. Tudo isso, irmão, precisa estar firme em nós. E nós falamos ontem que esses itens que formam parte da armadura não são coisas diferentes, são todas referentes à verdade do Evangelho. E que nós Amém. precisamos abordar em profundidade o que significava a verdade do Evangelho. E cada item representava um lado da verdade do Evangelho. E nós fomos apresentando e mostrando, mas agora, irmãos, nós entramos num ponto muito importante da verdade, que são os fatos feitos em Cristo. Aquilo que Deus realizou, que Paulo se encarregou de escrever nessa epístola detalhadamente, irmãos. Fatos feitos mostrando a sabedoria de Deus e expondo aos principados e potestades, expondo-os publicamente a sua vergonha. Que Deus fez em Cristo Jesus! Irmãos, é muito empolgante a verdade do Evangelho. Porque quando Amém. nós estamos totalmente convictos no coração de que a fé tem um endereço e é uma pessoa, ele é o autor e consumador dessa fé. É impressionante, irmãos. E essa convicção interior faz com que nós vejamos aquilo que está feito somente em Cristo. Por isso que esperamos aquilo que foi realizado, embora nós estamos sentados à destra, nós estamos nele, nós estamos na fé, esperamos a consumação, a manifestação do que já foi feito. Então, essa convicção que aqui o autor de Hebreus está falando, né? A certeza, você vê como que é? Certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Nós falamos ontem com uma família que nós estamos cuidando, né? E nós, para ajudar eles, falamos assim sobre a fé, né? Um exemplo, né? Você vai na escola no ônibus, né? Não vai? Vai. E aí, quando você fica no ponto de ônibus, você está esperando o ônibus porque você acha que vai vir ou você tem certeza? Tenho certeza. Porque ele sabe, ele tem certeza que esse é o lugar que o ônibus vem. Embora ele não está vendo, mas ele tem certeza. Aí a convicção, de fato, para ele não tem problema, está tranquilo esperando, porque ele sabe o horário que chega, embora não está vendo, mas ele vem. Irmãos, nós em Cristo fomos declarados filho de Deus. Nós somos filho de Deus. Já somos filho de Deus, mas ainda não se manifestou esse fato. É um fato feito em Cristo. Mas agora, que ele diz? Não se manifestou o que haveremos de ser. Você vê como que os fatos é importante, irmãos? Porque, Sim. irmãos, quantas vezes não vem dardos inflamados na cabeça das pessoas que dizem que essa história de que Jesus vai voltar, esse negócio que você é filho de Deus. Irmãos, as pessoas sofrem ataques do maligno para colocar em dúvida os fatos feitos em Cristo. Verdade. Verdade. Irmãos, por isso que nós, irmãos, precisamos estar totalmente convictos. Irmãos, essa convicção não como dizer assim, informado sobre o assunto, informação do assunto. Para nós, irmão, é real a vinda do Senhor. É real que nós somos filhos de Deus. É real que Ele está sentado à destra da majestade. Você vê, quanto mais nós, entre nós, irmão, lavamos os pés uns dos outros, mais real se torna esse fato em nós. Amém. 1 de João 5,4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé.
Você vê, irmãos, como é que nós, que estamos convictos dos fatos, podemos vencer o mundo? Porque nós estamos permanecendo naquilo que Deus realizou em Cristo Jesus. E é nos lugares celestiais. Tá vendo, irmão? Que impressionante. Ó, e como fala Hebreus capítulo 11, versículo 6? De fato, irmão, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Impressionante, não é, irmão? Você sabe que a gente estava refletindo sobre a diferença entre autor e consumador, né? Autor nos diz respeito à pessoa, mas o consumador nos diz respeito ao que ele realizou. Eu coloquei uns versículos aqui que os irmãos depois podem ver que no seu coração queima. Mas depois vocês podem ler aquilo que foi realizado, a pessoa dele, mas também o que foi realizado nele. Isso faz uma grande diferença, irmãos, para a nossa fé. Ó, e nós voltando ainda aqui, irmãos, eu queria compartilhar com vocês, quer ver? Vamos ver se acha aqui. Vamos ver se acha aqui. Eu vou sair aqui e vou entrar de novo. Ó, aqui, é aqui mesmo. Ó, irmãos, você sabe que no Antigo Testamento tem um versículo que é muito forte, é Abacuque 2:4. Se os irmãos quiserem ir lá, nós podemos abordar de uma maneira bem mais concreta, né? O versículo ele vai dizer: Eis que a alma se levanta orgulhosa, mas o justo pela sua fé viverá. Essa é a frase, né? E Paulo, na carta, no Romanos 1:16, ele vai transmitir essas mesmas palavras. Mas antes de irmos lá, eu queria só trazer o que significa no Antigo Testamento a palavra fé. Essa palavra fé, que significa emuná. Inclusive, eu acho que o irmão Ever já trouxe sobre isso, mas é bom repetir, insistir, né? Que é traduzida como fé, fidelidade, lealdade, referindo-se à confiança firme na lealdade de Deus. Irmãos, sempre que nós abordamos fé no Antigo Testamento, essa palavra emuná menciona 49 vezes. Mas o que mais é impressionante que eu queria ir com vocês, a Êxodo 17, versículos 8 ao 13. Antes do 8 é o versículo 2. Mas vamos ler primeiro. Vamos se Êxodo capítulo 17. Está aqui o versículo, né? Não coloquei a citação bíblica, mas está ali. Quem quiser ler, versículo 8 ao 13. Acharam? Sim. Pode ler, irmãos. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, e Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram por baixo dele, e nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhes as mãos, um de um lado e outro de outro.
assim que ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Você tá bom aí, irmão? Tá Impressionante, irmão. Você acredita que a primeira menção nas escrituras da palavra emuná está nessa frase aqui? Diz assim: Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim lhe ficaram as mãos emuná Firmes. até o pôr do sol. As mãos firmes. Irmãos, o sentido fé é a fidelidade daquilo que Deus faz. Ficar firmes é a figura apenas. O que vocês precisam ver. Quando ele levantava as mãos, o que acontecia? A batalha era ganha, não era? Sim. Mas quando as mãos deles caíam, o que acontecia? O Aí, inimigo prevalecia. O isso. inimigo prevalecia. Aí o que eles fizeram? Ó, gente, o segredo está em que as mãos dele fiquem firmes. Vamos colocar umas pedras nas mãos dele para ficar firme, porque aí asseguramos a... Não parece uma história até ridícula isso aí, irmão? Mas nós É. precisamos ver o sentido espiritual do que você está mostrando aqui. A pedra é Pois- Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus! Irmãos, fidelidade, fé. O justo viverá de fidelidade em fidelidade. O justo viverá de firmeza em firmeza. Ó, a lealdade, irmãos, não é nós, é do que Deus falou. Deus falou que se as mãos de Moisés ficassem levantadas, o que ia acontecer? Eles iam ganhar a vitória. Então, Amém. o que está ressaltando aqui não é Moisés, não é Josué, não é nenhum deles, e ainda nem a batalha. Aqui é o que Deus fala e a fidelidade do que Deus está falando. Amém. Amém. A Glória fidelidade de a Deus. Deus, irmão. Agora sim, nós precisamos urgentemente ir para Romanos capítulo 1, versículo 16. Olha que impressionante, irmãos. Romanos capítulo 1, versículo 17. Ó, aí que impressionante, tá aqui embaixo. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Olha que impressionante. De fidelidade, fidelidade, de firmeza, firmeza, de lealdade, de lealdade. Você tá vendo, irmão? Amém. Olha que Amém. impressionante. Ó, por isso que nós entendemos as palavras de Abraão quando foram ditas. Abraão creu a Deus e isso lhe foi imputada para a justiça. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, irmãos. Que é a palavra da verdade, que Paulo Amém. insistentemente pregava entre os gentios. Insistentemente. Ele fica lá em Efésios 3:14. Ó, eu rogo, como que ele fala assim, rogo você. Olha, ó, impressionante o que Paulo vai falar. Ele está tão convicto naquilo que Deus tinha feito em Cristo Jesus, a fidelidade de Deus em Cristo no Evangelho. Olha o que ele fala lá em Efésios capítulo 4, capítulo 3, versículo 14. E vai falar assim, por esta causa, ô irmão, me ponho Amém. de joelho diante do Pai. Olha que impressionante, irmãos. Que isso? Ó, e também aqui eu acho que é no 13, o 1, acho que é Efésios 1, que vai falar que ele estava orando, rogando ao Senhor também, né? É, capítulo 1, enfim, por isso, versículo 15. Por isso também eu tenho ouvido da fé. Eu tenho ouvido da fé que há entre vós no Senhor. E aqui o sentido, irmãos, é como que o evangelho tem abraçado. Eles têm abraçado o evangelho. Os efésios estavam Eu firmados estou na sem o som fidelidade de do, Deus. do Vitor. Ô, irmão, não entendi. Tá ouvindo, irmão? Cortou? Agora sim. Eu tinha ficado sem Voltou? o som do Vitor. Voltou. Ah, sim.
Voltou. Então, fiquei assim. E agora? Voltou? Tá normal. Tá normal. Ah, tá. Eu estava falando da fidelidade, né? Capítulo 1, versículo 15 agora, de Efésios. Lá no 3,14, ele se coloca de joelho, não é? Aqui Isso. ele vai dizer assim, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido da fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo, Amém. e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de Amém. vós nas minhas orações. Você viu, irmão? Ah, Amém. Graças ao Senhor por isso, irmãos. É impressionante como a perspectiva muda. Quando nós focamos naquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, que invoca a essa convicção do Evangelho, irmãos, nós ficamos firmes em Cristo. E aqui, Amém. voltando de novo aqui para terminar a questão do escudo, não sei se eu perdi aqui, os irmãos não estão vendo, né? Estamos É, vendo. vou voltar aqui. Agora não. Não vê ainda? Agora não. Tava o slide, agora saiu. Ah, tá. Coloca aqui então. Vamos ver se Isso. volta aqui. Isso. Voltou? Voltou? Tá. Voltou. Sim. Aqui nós terminamos aqui. Vamos terminar esse aqui, versículo. Nós limos versículos 11, né? De fato, sim, fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. Agora fica muito mais claro o que significa crer. É você a crer naquilo que Deus fez. Deus realizou essa tão grande salvação em Cristo Jesus. Então, quando nós nos aproximamos dele, um irmão fala assim para mim, Vitor, então quer dizer que a fé somente é válido quando Jesus veio? Então, a verdadeira fé, aquilo lá no Antigo Testamento não era fé? Aí eu fui ler com ele capítulo 11. Capítulo 11 não estava Cristo ainda. Mas todos eles que mencionam lá pela fé, pela fé, pela fé, eles estavam convictos naquela fidelidade das palavras de Deus. Deus falava e eles criam. E o falar Amém. de Deus, as promessas de Deus, todas elas apontavam para o Cristo. Por isso que quando vem a plenitude do tempo, irmãos, nós temos a realização da fidelidade de Deus. Olha, por isso que ele é Amém. autor. Você está vendo E como que ele é consumo. autor agora? Autor e consumador da fé. Porque tudo que Deus traçou e prometeu e falou estava concluído, completado em Cristo Jesus. Amém. Extraordinário, irmãos. Amém, irmão. Maravilhoso. Aleluia. Deus seja louvado. Ó, irmãos, Amém. aqui, voltando de novo, nós estamos falando sobre o escudo. Agora nós vamos falar rapidamente, por causa do horário, sobre a espada do Espírito. Olha que impressionante, irmãos. E antes de ler sobre a espada do Espírito, eu queria só ler rapidamente Efésios capítulo 6 com os irmãos. É uma frase aqui, né? Versículo 10. Irmãos, para você pegar a espada, eu falo um soldado que ele não aguenta a espada e fica assim muito pesada, ele não vai conseguir usar aquilo, né? Você já percebeu? Ou se você pegar uma espada que parece uma faquinha também, não vai funcionar, viu, irmãos? Tem que ser a espada do Espírito, viu? Ó, o versículo 10, de novo aqui. Quanto mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força de Seu seu poder. poder. Por que que eu li novamente, irmãos? Porque a espada está totalmente relacionada àquilo que Deus está realizando. Deus está fazendo isso. Não é uma ação nossa. Deus realiza. E nós precisamos trazer essa figura aqui, irmãos. Colossenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava em ordenanças, o qual era prejudicial, removeu-lo inteiramente, encravando na cruz e despojando os principados e potestades publicamente, os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz.
Irmãos, não tem maior espada, irmãos, que atravessou o maligno, que é a obra redentora de Cristo. Irmãos, quando ele estava na cruz do Calvário, ele estava sendo colocado prego e depois veio um soldado inferior, irmão. Você sabe que a espada do Espírito estava eliminando a carne, eliminando o diabo e cumprindo assim a vontade de Deus. Impressionante, irmãos. Como nós Amém. precisamos Amém, transportar irmão. a Verdade. espada do Espírito naquilo que Deus realizou. Se tem uma Amém. coisa que incomoda o maligno, é o que aconteceu com ele na cruz. Você sabe, irmão, o que aconteceu com o diabo na cruz? Foi eliminado. Irmãos, essa é a espada do Espírito que fez em Cristo Jesus, eliminando ele. Amém, Ele Foi foi irmão. eliminado, crucificado. irmãos. Sabia que Nós ele foi precisamos crucificado enxergar. também. Pode falar, irmão. É que Repete. ele também foi, é que ele também foi crucificado juntamente com Cristo. Isso, irmão. Você vê como que é? A gente sempre lembra Jesus sendo atravessado por uma lança, né? Mas você consegue ver o dragão sendo atravessado por uma espada? Muito bom, irmão. Você está vendo, irmãos? Porque, irmãos, nós precisamos ver o que Deus realizou. Esse é o evangelho, tem vários Amém. lados. Sim. A É espada do verdade. Espírito expôs aqui, despojando os principados e potestades publicamente. Os Amém. Amém. expôs a desprezo, triunfando deles na cruz. É a lança que atravessou o diabo, viu, irmão? É a espada que Amém. atravessou o diabo. Agora, Amém. irmãos, ainda tem um versículo aqui que eu queria ler junto com os irmãos. Aqui, vamos lá. Mateus, não vai dar tempo de ler o outro, mas vamos aqui que nós precisamos terminar com a oração. Mateus 4, 7 e 11. Algum irmão para ler, por favor? Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém. Amém. Irmãos, a tentação do Senhor Jesus é uma figura muito grande para mostrar a ação da espada do Espírito. Amém. Porque, irmãos, nós podemos usar muitas coisas para nos defender do ataque, do investir do diabo. Mas se tem uma coisa que faz com que ele se retire, é quando fica manifesto no teu coração que você está se envolvendo com as coisas de Deus por causa dele mesmo. Amém. Amém. A motivação real de nosso coração não é nenhuma outra coisa, só o Senhor. Amém. Amém, irmão. Quando vem circunstância, irmão, na nossa vida, o que que manifesta? Me defender, me proteger. Eu vou dar testemunho do irmão Mauri, viu, irmãos? Me permita, irmão, por favor. Opa, irmão. O Tamo irmão junto. Mauri, ele fez um propósito no coração dele, envolveu várias pessoas e abraçamos várias a causa do irmão em relação àquilo que colocou no coração. Amém. Mas Sim. veio uma aprovação para mostrar para ele. E na aprovação, quando veio, ele tinha a oportunidade de falar assim: não, ó, a circunstância que veio tem que abrir mão disso. Lamentavelmente, eu tenho que deixar. Mas o irmão falou assim: irmão, o Senhor me chamou para fazer isso. Eu vou fazer mesmo assim. Eu fiquei muito grato porque nessa circunstância mostrou que a motivação real que ele está envolvido com isso é o Senhor. Deus seja Amém. louvado, meu Amém. irmão Amori, por isso. Amém. Glória ao Amém. Senhor, irmão. É. Glória a Deus. Então Jesus ordenou: retira-te, Satanás. Irmão, você não precisa nem falar isso. Só manifesta teu amor, tua entrega e tua verdadeira motivação por ele. Isso ahugenta o inimigo.
É como o alho pro. Vocês viram os filmes quando o Drácula ele coloca o alho, né? E aí, os filmes antigos aí falavam assim: o Drácula vinha e a pessoa tinha um alho, tinha um crucifixo, né? Aí o vampiro queria morder e mostrava, e ele fazia assim e ia embora, né? Irmão, quando vê uma circunstância e você fica firme no Senhor, ele tem que retroceder, viu, irmãos? Aqui o Senhor falou: retira-te, Satanás, porque escrito está: ao Senhor teu Deus adorarás, e Amém. só a ele darás culto. Ah, Ó, irmãos, mesmo que ele amém. venha de novo com suas investidas, irmãos, se tem uma coisa que ele faz é retroceder diante disso, irmãos. Que o Senhor nos Verdade. fortaleça e cada dia mais nossa experiência aumente com o Senhor. Não tenhamos Amém. medo, irmãos, se muitas vezes acontece o contrário. A gente fica exposto no coração que nós erramos, ou que nós manifestou que nós ainda somos muito superficiais, ou numa circunstância mostra que nós estamos defendendo a nós mesmos. Irmãos, nós temos hoje o caminho aberto a esse trono da graça para poder nos arrepender diante dele, Amém. Amém. poder confessar nossas falhas, que nós somos fracos. Amém. Irmãos, Amém. por isso que nós estamos hoje no igrejar, nós estamos hoje na peregrinação. E nós temos altos e baixos. Nós compartilhamos ontem com os irmãos. É interessante, nós compartilhando com os irmãos ontem, foi assim, a gente falando sobre Pedro, né? A autoconfiança de Pedro. E Pedro, ele várias vezes manifestou essa autoconfiança e o desconhecimento de si mesmo. Uma delas foi quando o Senhor estava anunciando que ele ia passar pela cruz e que ele ia morrer e tal. Aí ele chamou a parte do Senhor e falou, né? Senhor, tal coisa não vai te acontecer. Mas o Senhor não teve dificuldade de falar, arreda-te, Satanás, porque cogita nas coisas dos Dos homens. homens. Então aqui você tem a singularidade, vamos falar assim, né? E tem a contrariedade. Por um lado, você tem a espada do espírito, mas por outro, você tem a espada da carne. Se tem uma coisa da carne, irmão, é quando nós nos defendemos, quando nós fazemos nossa própria vontade. Aí nós vamos ser humilhados pelo Senhor, porque nós estamos cogitando as nossas coisas, nas coisas da carne, fazendo a vontade de nós. Por mais bom que seja, o Senhor precisa nos iluminar. A luz da palavra de Deus vem trazer isso. Vem nos expor nossas motivações. Essas Amém. motivações que não pertencem ao Senhor, o Senhor não vai deixar entre nós. Ele vai limpar nós disso. E Amém. Paulo e Pedro, nós sabemos que em outra circunstância, o Pedrão novamente ele falou: Senhor, seguir-te-é por onde quer que vá. Olha que segurança, né? Ele estava muito seguro consigo mesmo, né? Mas aí o Senhor falou, ó, aí ele ainda fala assim, né? Ah, esses aqui, eu conheço cada um deles, eles vão te abandonar metade, eu tenho certeza. Mas eu, Senhor, eu seguir-te-ei até a morte. Olha como que a pessoa não se conhece, né, irmãos? Aí o Senhor fala para ele, Pedro, Satanás pediu para te peneirar como se peneira o trigo. Ô, irmão, você tá vendo, irmão? Que detrás daquelas afirmações que nós declaramos vai vir a aprovação? Quando você fica resoluto de agradar e servir ao Senhor, irmãos, vai vir a aprovação. Sim. Isso faz parte da armadura de Deus, irmão. Porque quando tem uma deficiência, a armadura fica inativa. O inimigo fala lá em Pedro que ele anda como um leão rugente, tentando devorar. E nós lemos lá em, em Daniel capítulo 8, versículo 25, lembra os irmãos? Que o irmão Heber leu, que Uhum. o anticristo, ele quando ele vier, ele vai vir com todo engano de poder, poder de engano. E ele vai atingir os que vivem despreocupadamente. Porque, irmãos, existe uma esfera cristã hoje que fiz cristãos moles. Cristãos que não aguentam nada, que não aguentam sofrer. A qualquer mínima evidência de sofrimento pula fora.
Mas o Senhor, irmão, o chamamento que ele fez é um chamamento celestial. Não Amém. podemos deixar de olhar aquilo que está feito em Cristo, irmãos. Aquilo Amém. que nós somos em Cristo. Se tem uma Amém. coisa que o inimigo faz é retroceder diante disso. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Maravilhoso. E Amém. por último, irmão, para se fechar, porque eu preciso fechar, senão não fecha mais. Efésios 10. Aqui vai falar assim, versículo 18. Vamos lá, irmãos. Efésios. Capítulo 6, versículo 18 e 19. Pode ser desse 7 também, irmãos, desse 7. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é... A A palavra de palavra de Deus. Deus. Aleluia! Você está vendo? Escrito está! Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Olha, que Amém. impressionante, né, Amém. irmãos? Que Amém. encorajamento, irmãos, para que Amém. realmente nós estejamos mais envolvidos com a palavra da verdade e ela Amém. possa abundar em nosso coração, nos nossos Amém. pensamentos, possamos ser totalmente Amém. impactados com a palavra da verdade. Com Amém. toda oração e súplicas, orando em todo tempo no Espírito, e por isto vigiando Vigiando com toda toda perseverança. perseverança e súplica por todos os santos. Maravilhoso! E também por mim, Amém. ele fala aqui, né, irmãos? Nós precisamos Também por lembrar que o mim. nosso irmão Paulo estava sofrendo por causa do evangelho. Para que me Sim. seja dada no abrir da minha boca palavra para que com intrepidez fazer conhecido o mistério do evangelho. Que Amém. glorioso, né, irmãos? Realmente, Amém. irmãos, diante dessa armadura do Senhor, essa armadura de Deus, nós podemos ficar firme diante das provações, diante das dificuldades. Depois de ter acabado tudo, quando você passa por essa provação, você pode ficar firme em Cristo Jesus. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Amém.